E toda campanha você bota um adesivo no peito, você coloca sua bandeirinha, plota o carro e tá lá balançando bandeira pela pessoa que você reclama. Vamos tocar num assunto sério? Vamos falar sobre a paralisação das atividades da UESB nessa quinta-feira. Para quem não está acompanhando, dessa vez não foram os alunos que fizeram greve, foram os funcionários da UESB, os professores, através da ADUSB, decidiram paralisar as atividades nessa quinta-feira nos 3 campos, exigindo mais investimento na universidade, exigindo melhores condições de trabalho. Uma briga já antiga, já desde o primeiro governo do ex-governador Rui Costa. Isso está se arrastando e já gerou várias paralisações, várias ameaças de greve na UESB. E sempre que a gente trata desse assunto, eu toco no mesmo ponto. É a mesma coisa da situação da Bolívia. Como é que você vai fazer um projeto econômico? Como é que você vai trabalhar algo que precisa dar certo com alguém que do outro lado não tem estabilidade? Isso não vai acontecer, não vai para frente. Da mesma forma que como você senta para negociar se você se coloca numa posição de subalterno a uma pessoa? Como é que você vai exigir algo de alguém se você é um puxa-saco dele? Vocês acham que tem algum sentido isso? É claro que a pessoa vai te humilhar, é claro que a pessoa vai mentir para você e descumprir, porque ela sabe que reiteradamente você vai estar lá prestando sua continência, prestando seu apoio a ela. E é isso que acontece com a classe de professores na Bahia. A gente tem uma classe de professores que é extremamente subordinada ao governo do Estado. E aqui eu não estou falando de partido, não estou citando o governador atual ex, eu estou falando da posição dos professores. Como é que você critica reiteradamente, todo ano, as condições de salário e as condições de infraestrutura e investimento na educação? Você é profissional da educação e toda campanha você bota um adesivo no peito, você coloca sua bandeirinha, plota o carro e tá lá balançando bandeira pela pessoa que você reclama. Tudo bem, cada um tem seu direito de voto, cada um tem seu direito de opinião, mas o mínimo que essa turma precisava fazer era pelo menos se fingir independente para ter condição de sentar com o governador e dizer: nós queremos isso, nós pedimos aquilo. Agora, outro ponto importante que eu tenho a dizer aí não é tanto essa crítica à gestão da negociação, é de fato ao mérito. O que os professores estão pedindo? Melhores condições de trabalho. Ok, tá certo, tem o direito de reivindicar, tem o direito constitucional à greve. Só que o primeiro pensamento de tudo que eles deviam ter, na minha opinião, como aluno da UESB, é: o meu trabalho merece uma melhor remuneração, merece mais benefícios, porque é unânime. Você pode ir em qualquer curso, você pode perguntar a pessoas de qualquer orientação. Existem exceções, existe. Não vou dizer aqui que professor de universidade pública é tudo vagabundo, como se diz por aí. Não é a realidade. A gente tem excelentes professores na UESB que poderiam dar aula em qualquer curso, poderiam estar ensinando no curso da USP nesse momento, que tem uma capacidade, tem atuação no mercado, tem capacidade de produção intelectual, só que infelizmente isso é exceção. Você pode ir em qualquer curso que essa vai ser a tônica. Perguntar para os alunos é a exceção. Eu já tive caso de professor que colocou aluno para dar aula o semestre inteiro no lugar dele. Já tive caso de professor que abandonou o semestre na primeira semana de aula. E eu já tive caso de professor que pediu para a turma apresentar um trabalho e durante a apresentação do trabalho, nos primeiros 5 minutos de aula, ele levantou e falou: eu tenho um voo para São Paulo agora. Vocês continuam apresentando aí para os colegas que eu vou precisar ir lá, beleza? E simplesmente saiu. No dia da avaliação do semestre, era um projeto, um trabalho para avaliar a turma no semestre inteiro. Naquele dia ele marcou uma viagem e saiu. E, Vitor, o que você está falando foi o que já teve aqui no programa. No nosso primeiro programa de inauguração, nós falamos sobre o curso de jornalismo. Foi unânime que os entrevistados, todos falaram: só tem um professor que trabalha com jornalismo. O resto tá mais de 20 anos afastado do mercado, não sabem porcaria nenhuma da matéria e dão aula. Curso de Direito. Quantos professores de Direito se advogam? Advogam mesmo. Que advoga a minoria. No máximo um ou dois, não é é? a minoria. De anos de faculdade, um ou dois. De 21 ou dois. O resto não sabe porcaria nenhuma, só vive de teoria furada. Não, a maioria não sabe dar aula, só passam informações erradas, sala de aula, não prepara o aluno, acaba virando o que vira. E assim, tem outro problema também, Bruno, que não é só a colocação no mercado. Existem professores que estão bem colocados no mercado, existem até aqueles que advogam, têm sua carreira, só que a realidade é que a regra é que esses profissionais não tratam a UESB como prioridade. Esse professor mesmo que eu citei é um advogado renomado na cidade, ele deixou a aula para um compromisso de trabalho, só que como é que você se vincula, assume um compromisso de ser professor numa universidade pública
e você assume um compromisso de trabalho no mesmo momento da aula. Não, e já aconteceu até casos de professores dando atestado trabalhando em instituições privadas. Já aconteceu bastante na UESB. Acontece. Então, por quê? A Constituição, ela prevê o método de eficácia pública. Todo funcionário público tem um método de eficácia. Nunca foi colocado em lei. Essa eficácia. O que é que significa isso? Se o professor dá aula ou não, tanto faz. Entende? Aí vem aqueles alunos, né, que param a UESB de prejudicar esses criminosos. Porque, na verdade, vamos lá. Se o professor não está dando aula, ele está prevaricando, ele está roubando dinheiro público. Esses caras não são professores, são bandidos. Eu falei isso até no dia do sindicato, do evento. Não são professores. Vamos ser sinceros. A lei é muito clara. Isso é prevaricação. Fazem greve qualquer coisa, todo mundo sabe a situação educacional do nosso país. Enquanto nós não batemos nesses criminosos que se dizem professores, estão no cargo de professores, e nós não tirarmos eles de lá, o país não muda. Muitas vezes é difícil bater no político, mas nesse cara você consegue bater. Quando eu falo bater, a gente não é ir lá e dar uma surra, embora muitas vezes merecer. É mais uma questão intelectual. A processar, filmar, começar a entrar. No IFBA, tinha um professor maravilhoso que ele tava quase 40 processos de assédio contra alunos. E tava dando aula. Ele deu um atestado pra ficar afastado 2 meses e ele estava dando aula na FAINOR, no mesmo horário. Aí o pessoal conseguiu descobrir, conseguiu filmar e conseguiu o afastamento dele do IFBA. Na época do IFBA. E, cara, mas foi um absurdo. Foi quase 1 ano pra poder afastar esse cara, esse criminoso. Então, a situação pública é complicadíssima. E a gente precisa bater. A gente, como cidadão, a gente precisa bater, porque a gente tá pagando por isso. A UES recebe a UES tem mais recursos do que muitos municípios. E tem esse tipo de profissional. Velho, tem que ter ponto eletrônico. Acabou. Tem que ter ponto eletrônico. Tem que ter avaliação de desempenho por turma. E tá indo mal? Rua. Exatamente. Tem que acabar esse negócio de professor. Professor não pode jamais ser concursado. Porque ele está exercendo uma profissão que é intenso aprendizado constante. O cara tá concursado, ele para de estudar. Vira o que vira. Mas vamos seguir. Pode pular o tema da discussão entre os alunos? Só antes de passar esse ponto, que a gente precisa destacar também o protesto em si merece uma nomeação aqui das atividades. Quem acompanhou nossos programas viu durante a greve estudantil da UESB a grade de manifestação que incluía um lanchinho, incluía as velhas manifestações artísticas culturais e, novamente, a gente tem aí um protesto nos campos da UESB com os professores que estão ali, segundo eles, lutando por melhores condições de educação, lutando por uma remuneração melhor, que podiam estar fazendo uma militância ali, de fato, voltada a cobrar a gestão pública, a atender essas demandas. E quando a gente vai olhar as atividades de mobilização que foram feitas, o que a gente tem, Bruno? Às 7h30 da manhã, um cafezinho em Vitória da Conquista, em Jequié e Itapetinga. E logo depois, sabe qual é a programação do protesto? Uma atividade cultural com cantores apresentando voz e violão. E mais nada. Esse foi o protesto. Foi por isso que os alunos da UESB, que vocês pagam a conta, apesar deles não estarem tendo aula hoje, você pagou por isso. E por que eles não tiveram aula? Porque os professores da UESB estavam curtindo um voz e violão ali durante seu protesto. Isso vai mudar alguma coisa? Por que o governador vai olhar para um protesto com voz e violão e vai falar, não, eu vou conceder isso, eu vou reconhecer? Que luta de... Perdão pela palavra aqui, que eu ia falar uma coisa, mas vou me conter. Que porcaria de luta pelos seus direitos é isso? Isso é uma vergonha. Fala sério, você protestar com showmício, pelo amor de Deus, tenham respeito pela profissão de vocês. O que no claro não é protesto. É gente que não quer ter aula. É aquilo que eu trago. Vagabundo, não quer ter aula, tá ocupando espaço público, tirando a vaga de uma pessoa que pode estar estudando e tá enrolando, porque sabe que não tem futuro. A gente despreparado até pra fazer o ensino. Exatamente. Não dá. Quem me conhece sabe que eu sou um crítico ferrenho da gestão de Jerônimo, sou um crítico ferrenho da gestão do PT na Bahia, mas se tem uma coisa que eu não abro mão de falar, não, eles estão certos nesse ponto, é o desrespeito e a enrolação que o governo do PT na Bahia tem com os professores, porque eles estão certíssimos em fazer isso. Enquanto não tiver um processo de ponto eletrônico, enquanto não for organizada uma superintendência para fiscalizar se o professor está dando aula, está cumprindo o conteúdo, está fazendo o trabalho dele, não é para dar R$1 de aumento, não é para dar benefício nenhum, porque está desperdiçando, jogando no lixo o dinheiro do povo.